começando mais um podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, eu te convido a estar aí seguindo a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar nossos episódios completos. E para você receber as notificações, acione o sininho. Fez sentido para você? Curte, comenta, compartilha. Lembrando que quanto mais você interage, mais a plataforma entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E eu quero agradecer quem torna possível a gravação desses episódios, que são os nossos patrocinadores. Sermed, a única clínica de medicina ocupacional de Uberlândia, onde o funcionário não precisa sair em momento nenhum. Ele realiza todos os exames dentro da Sermed. A Sermed fica aqui na Machado de Assis 854. Para mais informações, 3236-4500 ou 99681-6446, Sermed. E hoje a gente está recebendo aqui a Thalita Souza. Ela é graduada em nutrição e psicologia. Tema: como integrar os óleos essenciais no seu dia a dia para a saúde e bem-estar. Bem-vinda, Thalita. Gratidão pela oportunidade de falar sobre óleos essenciais, sobre medicina integrativa, que é muito importante para as pessoas terem acesso, né, a esse tipo de medicina mais natural. Obrigada pelo espaço. Maravilha, gente. Dois assuntos que eu amo: psicologia e óleo essencial. Juntar os dois, maravilha, bom demais. Que a medicina integrativa hoje em dia está em alta, é um assunto super em alta, né, Thalita? O que seria essencial para uma pessoa prosperar? A gente já começa com essa pergunta. Essencial para prosperar vai muito do que é prosperidade para cada pessoa. Então, prosperar para mim é você ter os recursos que você deseja, na hora que você deseja, para ter uma vida que honre os seus valores principais, aqueles valores inegociáveis. E para você ter essas coisas permanentemente, a longo prazo na sua vida, você precisa primeiro reconhecer o seu ser infinito, que é capaz de fazer o que é necessário para ter todas essas coisas. Então, é muito mais do que simplesmente ter condição financeira. Imagina uma coisa que todo profissional da saúde quer na vida, né? Que é, de repente, ter mais tempo com a família. Porque o Exato, profissional da saúde, ele sempre está na correria, ele sempre pega um plantão a mais, é né? verdade. E quem cuida, gosta de cuidar. Então, quem cuida está ali o tempo inteiro gastando seu tempo e energia para o bem-estar do outro. E quase nunca presta atenção no seu bem-estar. Então, a pessoa que quer ter mais tempo com a família pensa: para ter mais tempo, eu preciso ter mais dinheiro. E aí começa a pegar excessos de trabalho, um monte de coisa, que vai fazer depois com que você tenha menos qualidade de vida e perca, por exemplo, o crescimento dos seus filhos, o crescimento da E sua passa família. tão rápido. E passa muito rápido. Então, essas pessoas, elas não passam pelo ser. Entendi. Elas vão direto no fazer. Elas Elas pulam o fazem, processo. elas pulam o processo, elas fazem demais. E no final das contas, ela tá cheia de dinheiro, só que os filhos já cresceram, a saúde já foi embora, né? Então, o caminho mais natural, o caminho mais ideal para que a pessoa ela tenha uma qualidade de vida, ela tenha tudo que ela deseja alinhado com os valores pessoais principais dela, é primeiro integrar. Quem que eu quero ser? Eu quero mais tempo com a minha família? Quem é esse pai que tem mais tempo com a família? Ah, é um pai que é mais saudável, porque aí ele vai ter mais tempo e, né, para acompanhar os filhos, o crescimento dos filhos, e mais energia para brincar com eles, de repente, depois do expediente. Ah, o que mais que esse pai, ele tem, né, integrado dentro dele? Ah, é um pai de família que ele valoriza muito o relacionamento com a esposa. Se ele valoriza a família, se família é um dos valores principais dele, ele precisa cuidar desse relacionamento com essa esposa. Então, quando ele se vê como uma pessoa que
que é um bom pai de família, que é um bom esposo, quando ele reconhece essa possibilidade de ser infinito dentro dele, de fazer tudo isso, aí ele consegue ir para o próximo nível. Então, imagina que é um triângulo. Aham. A base desse triângulo é o ser, é a identidade, como você se identifica. E aí, o próximo nível é o fazer. Então, fazer para você mesmo, ou seja, fazer exercícios físicos, ter uma boa escolha de alimentação, fazer uma meditação, fazer uma terapia e, além disso, né, fazer a manutenção da terapia, de repente, um diário de gratidão, um diário de manhã para colocar os seus pensamentos, suas preocupações e tudo mais. Então, esse é o primeiro nível do fazer. Depois tem o fazer com os relacionamentos, rir com a família, trocar com a esposa, ter discussões importantes, né, com os seus, com a sua família, com os amigos. Tudo isso faz parte do fazer. E o último nível do fazer tem fazer vendas. Ó, Isso é uma coisa que profissionais da saúde nunca aprendem na faculdade. Eu nunca aprendi na faculdade a fazer vendas. Eu tive uma matéria de administração na parte da nutrição, mas uma matéria que não agregou tanto assim para o meu conhecimento em vendas. E por que que vendas é tão importante para você prosperar, para você ter tudo aquilo que você deseja? Porque para ter qualquer coisa, ter tempo, energia extra para estar com a sua família, como no nosso exemplo, você precisa fazer mais dinheiro para é. trabalhar menos. E quebrar essa crença limitante, né, em relação ao dinheiro, isso é muito sério. Porque a pessoa, quando a gente fala em prosperidade, ou ela é demais para a área do dinheiro, né? É, Ou ela é de menos também. Ela acha que isso não. tem até aquela frase, né? Prosperar, abundância e prosperidade não é sobre ter, é sobre ser. E faz sentido quando a gente vê que realmente a base da pirâmide para a prosperidade é o ser. Só que a gente não, só sendo, né? Só nessa parte de se nutrir emocionalmente, só na parte de imaginar e visualizar aquilo que eu desejo para minha vida e me reconhecer como um ser infinito, só isso Não não vai. é o bastante. Isso não preenche a gente como um ser aqui que está no planeta Terra para nos relacionarmos, para sermos contribuição para o outro. Então, o dinheiro, ele traz essa Esses possibilidade benefícios. de ser contribuição para o outro. Então, no nível do ter, a gente vai, em primeiro nível, ter dinheiro em abundância, e se a gente sabe administrar esse dinheiro, a gente começa a ter tempo em Claro, abundância. claro. E no último nível, a gente tem energia em abundância, porque a gente, nesse bom uso desse tempo, a gente começa a fazer coisas que a gente valoriza, que a gente gosta, com quem a gente ama, e isso dá um gás na gente. A gente Que começa isso? a transbordar energia. E aí vira um ciclo infinito, porque quanto mais a gente tem alinhado com os nossos valores principais, mais isso reforça o nosso ser, a nossa identidade de quem a gente é. Mais a gente faz pra gente, para quem a gente ama, e mais vendas a gente faz, mais projetos de como ser contribuição para o próximo, a gente pode inventar, a gente pode fazer. Então, tem muitas pessoas que são muito prósperas financeiramente que tem essa pegada de sempre estar fazendo uma coisa aqui, outra ali, vários projetos, mas por quê? Porque essa pessoa transborda energia nesse ciclo infinito de prosperidade, sabe? E é isso que eu tento falar dentro das minhas redes sociais e tento mostrar para as pessoas. E como que entra os óleos essenciais em tudo isso, né? Os óleos essenciais, eles entraram é, nessa dinâmica quando eu era terapeuta ainda. Eu fui terapeuta por 18 anos. Olha, Terapeuta de Reiki, de Theta Healing, barra Jaxas, técnicas integrativas holísticas, né? Que o holístico é aquela terapia que vai trabalhar no seu nível espiritual, no seu nível energético. Porque dentro dessas terapias
Se você trabalha o nível energético, que é a primeira linguagem, você vai equilibrando o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e tudo mais. E eu tinha algumas resistências com pacientes que tinham tido uma infância muito difícil. Quando eu pedia, por exemplo, para fazer um caderno da gratidão ou algo que seria a manutenção da terapia, né, ao longo da Aham. semana, então essas pessoas não conseguiam fazer. Elas trabalhavam a identidade somente durante a terapia. E aí eu percebi que eu mandava elas fazerem, então estava ali no meio da pirâmide. Eu pedia para elas fazerem coisas que elas não conseguiam. Então elas precisavam de algo para trazer mais identidade para elas, que fosse mais fácil do que simplesmente fazer alguma coisa, porque elas não tinham energia, né? Então, crianças ou pessoas que passaram na infância por muitos abusos emocionais, muitos abusos físicos, muitas questões de negligência, de humilhação durante a infância, que na vida adulta tem muita ansiedade, tem muitos transtornos, né? Depressivos e tudo mais. Então, essas pessoas, elas tiveram uma infância muito difícil, tiveram tatuados na alma delas todos esses esquemas, todas essas E formas de trabalhar funcionar. isso, quebrar isso é muito difícil, né? Muito Por mais difícil. que ela hoje ela tenha uma vida bacana, a infância, a base dela foi totalmente quebrada. Exatamente, O que é a alicerce parte, dela, né? isso, que é a parte da identidade. É, Então, é claro que elas não conseguiriam fazer uma coisa que seria bom para elas, mas nesse momento elas não tinham energia. E aí eu comecei a introduzir óleos essenciais. que legal. E aí, no ser, os óleos essenciais me ajudou muito. Porque eu falava, ok, você não consegue fazer um diário da gratidão no final do dia, mas você consegue colocar 2 gotinhas de lavanda nos pés antes de dormir e inalar? Ah, consigo. Ok, então a gente vai, a gente calibra o sono. E aí depois, né, depois de uma semana, Ai, eu amo lavanda, não fico sem. depois de uma semana, tô dormindo melhor. Ah, não, tá dormindo melhor? Então vamos melhorar o seu metabolismo, para você absorver a nutrição dos alimentos de uma forma melhor, né, com os alimentos mais biodisponíveis para você. Então vamos melhorar o metabolismo. Então eu sempre indicava o Zengeste, OnGuard para a pessoa tomar. É, e aí ela tomava, melhorava a digestão, o metabolismo, melhorava níveis de energia. E aí, na outra semana, a gente trabalhava emoções. Ah, então, óleos essenciais para equilibrar as emoções. Balance. Tem vários. Jasmim, que eu passei hoje para ver, Olha, né? Que é muito bom para acalmar e para dar essa autoestima, esse poder pessoal, muito importante. Então, eu ia equilibrando. Primeiro o sono, depois o metabolismo, depois a mente e as emoções. Peppermint, para a mente, é nossa ótimo Deus. para dar energia mental e tudo mais, assim. Então foi aí que os óleos essenciais entraram dentro da prosperidade, né? Por que usar óleos essenciais para prosperar? Porque eles ajudam na base da identidade para a gente ter energia para fazer o que é necessário Muito para bom. prosperar. Então, eu tava vendo você falar, então, tem óleos essenciais que podem sim ser ingeridos. Sim, óleos essenciais podem ser ingeridos, porém, cada marca vai ter ali a sua sinalização. Dentro da doTERRA, que é a marca que eu trabalho, eles chamam aromas naturais. Então, todos os aromas naturais são condimentos, são ervas que comumente a gente já toma chás, né, ou já tempera a comida, então eles já podem ser ingeridos. Existem blends também, como OnGuard e Zengeste, que são feitos com condimentos que a gente naturalmente já ingere. Interessante. E quem pode prescrever aí os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são prescritos por aromaterapeutas. Então, você precisa ter um curso de aromaterapia e conhecer de aromaterapia para prescrever óleos essenciais. Porém, profissionais da saúde têm um conhecimento muito vasto de fisiologia, de anatomia, e eu sinto que é um desperdício que profissionais da saúde não trabalhem com aromaterapia, porque a gente tem uma visão sistêmica, né? A gente é ensinado na faculdade a pensar uma doença e
quais são os efeitos dessa doença no cérebro? Quais são os efeitos dessa doença para os músculos? Então, a gente já tem esse raciocínio sistêmico, né, dentro do corpo. Por que não aproveitar todo esse conhecimento de farmacologia e de fisiologia para aprender sobre óleos essenciais e indicar o natural? Eu sempre penso assim, tem um profissional, por exemplo, um ortopedista. Vai ter a pessoa que vai chegar para o ortopedista morrendo de dores. E às vezes a pessoa tem uma artrite reumatoide, Ai, que tem um componente psiquiátrico, psicológico muito forte. não sabia. Sim. Então, pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade e têm artrite reumatoide, a artrite é por conta dessas questões emocionais. Eu estava vendo outro dia, alguém comentando sobre isso, que muitas. Estava vendo, não sei se Instagram, alguma coisa assim, que muitas coisas relacionadas à saúde estão ligadas, com certeza, à área emocional. Antigamente a gente entendia que apenas o câncer, né? Ele até falou do câncer, mas ele falou assim: não, são muitas e muitas doenças que estão ligadas a questões emocionais. Sim, porque a gente tá tudo integrado, né? O que a gente pensa vai comandar o que a gente sente vai fazer algum efeito dentro do nosso corpo. Vai gritar, não tem Se jeito. você pensa em uma tragédia, logo o seu coração começa a bater É forte. verdade. Então tá tudo integrado, não tem como separar o ser humano apenas em partes, né? Então eu sempre falo, tenho um trabalho ali dentro das vendas, né, que vendas mais prósperas. Eu trabalho com profissionais da saúde para colocar mais integração dentro das suas próprias especialidades. Então, uma nutricionista, por exemplo, ela consegue trabalhar a ansiedade com os óleos essenciais com o paciente dela e prestar atenção nos efeitos, né? Não só na conduta. Eu sinto que muitos profissionais da saúde, eles aprendem condutas. Ah, se isso, então eu faço tal coisa. Se o paciente vem com tal queixa, então eu dou tal remédio. E assim, muito fragmentado, né? Então, se a gente trabalha de uma maneira mais integrada, ok, meu paciente está com dor, mas essa dor vem junto com uma ansiedade, né? Vem junto de alguma coisa que eu posso cuidar para não virar uma coisa maior lá para frente, então eu vou cuidar disso. Eu não vou só olhar para esse quadradinho no qual eu me especializei, sabe? Tem como fazer assim maravilhas com esses profissionais da saúde para integrar a medicina ou a fisioterapia ou a nutrição ou a psicologia dentro das suas próprias especialidades. A gente percebe que os médicos têm muita dificuldade com a medicina integrativa, né? Ainda tem muitos tabus para serem quebrados. Sim, exatamente. Tem muitos tabus para ser quebrados. Existem muitos profissionais de saúde integrativa que falam muitas coisas também, né, Sim, incongruentes e tudo mais. Eu acho que isso afasta um pouco a medicina integrativa dos profissionais de saúde. E às vezes muitos pensam que é algo válido e tudo mais, porém, existem artigos científicos que validam, né, várias práticas integrativas, como o uso de aromaterapia dentro da prática médica. Então, por exemplo, o óleo de jasmim, que eu falei que me acalma e dá essa sensação de autoestima, também é um perfuminho pessoal e tudo mais. Tem vários artigos científicos que validam ele como um bom óleo essencial para usar para dor do parto, para evitar a dor do parto, para diminuir a dor do parto. que interessante. Então todos os óleos essenciais, eles têm validação mesmo científica, e é só procurar, gente, que vocês vão achar. Tá. Eu para dormir, eu tive um bom tempo que eu precisei usar bastante lavanda. Eu tenho muitas crises de ansiedade. E o lavanda, ele me acalma, ele realmente, assim, me faz muito bem. É algo que realmente, para mim, faz sentido. Então, eu uso lavanda para dormir, para acalmar. Eu uso o peppermint para rinite alérgica. Gente, não tem nada melhor para rinite alérgica, Uhum. desentupir o nariz do que o peppermint.
O meu sobrinho outro dia tava espirrando, ele espirrava, ele tava ruim. Filho, vem cá, vem aqui. E ele não gosta de remédio. Ele Aham. não gosta, ele mora comigo. E ele experimentou o Peppermint. Ele falou: não, me dá aqui, eu vou comprar pra mim. Eu quero um, não vou ficar sem. Porque ele parou de espirrar e fez bem pra ele. Então, é algo assim que eu realmente sou testemunha disso. Não fico sem óleo essencial. Comprei o O difusor. kit. Aham. Eu tenho difusor em casa. Até o Mário tava falando, falou assim, nossa, a gente podia colocar um lavanda lá. Vou dar uma acalmada em casa. Então, é muito bom. O ambiente fica cheiroso, fica um ambiente light. E a acalmada que ele tava falando é para poder, na verdade, para os nossos cachorros dormirem também. Porque a gente dorme, mas os pets não dormem, acorda de madrugada inteira. É muito bom. E o doTERRA é interessante que o doTERRA, todo mundo que a gente vê falando em doTERRA, ô Thalita, a gente percebe que a doTERRA ela dá um treinamento muito, muito grande pro pessoal. Não é só vender. Exatamente. Porque o que faz sentido pra gente é ver as pessoas tendo qualidade de vida, sabe? Com os óleos essenciais, usando eles no dia a dia. E dá para usar em todos os níveis, assim, do ser mesmo. Dá para você usar para melhorar a sua mente, para melhorar suas emoções, para melhorar o seu corpo físico. Fez um machucado? Passa um melaleuca, passa um lavanda. Lavanda, já usei lavanda em É, machucado. porque lavanda, quase todas as plantas, elas já têm esse efeito antimicrobiano, né? Porque Hum, todas as plantas elas já têm que se defender naturalmente. entendi. Não sabia Então, disso. é esse efeito delas terem que se defender dos predadores e tudo mais, passa pro olhinho pra gente, pra passar no machucado para não dar nenhuma inflamação, nenhuma infecção bacteriana ou viral. Então, é uma natureza já da é uma inteligência já da natureza, sabe, assim. É muito bom. E o profissional, ele precisa ser da área da saúde para ele poder prescrever os óleos Não. essenciais? Hoje em dia, qualquer pessoa com curso de aromaterapia pode prescrever. Mas eu, igual eu falei mais cedo, assim, profissionais da saúde têm uma visão muito mais ampla. Ampla, com certeza. Então, eu sempre tento, assim, formar pessoas que vêm passar comigo no programa de vendas, né? Vendas mais prósperas. E eu tento puxar para os óleos essenciais e tento mostrar para a pessoa o tanto que é importante colocar o método dela, o método de trabalho que ela já tem, dentro das práticas integrativas também, mais uma ferramenta para eles trabalharem, Sim. sabe? Não, e ajuda, né? E é uma coisa que realmente, assim, é eficiente. Todo mundo que eu vejo falando dos óleos essenciais, em específico da doTERRA, levantar essa bandeirinha aí da doTERRA. Não sou vendedora da doTERRA, Mas você sou usa. uma apaixonada, eu uso doTERRA, conheço muitas meninas que vendem. Sou realmente, assim, a gente percebe que é um produto que faz sentido, é um produto que realmente resolve. Meu marido outro dia estava com muita dor na coluna, muita dor nos ossos, sabe? Aí a minha amiga foi, preparou, né, um blend que fala, Sim, é, e ajuda muito, ajuda tem um que chama bastante. Deep Blue, que é ótimo para os músculos. Eu tenho uma condição que os meus músculos eles ficam meio despregados dos ossos. Olha, Chama transtorno de hipermobilidade. cada coisa a gente vai descobrindo. É, igual, eu também tenho autismo de nível 1 e tenho TDAH. Então, essa hipermobilidade são transtornos de neurodivergentes, pessoas que têm um cérebro um pouco diferente da maioria. Entendi. E aí, os meus músculos fazem força para estarem pregados dentro dos ossos. Então, eles sempre estão um pouco tensos. Depois do almoço, eu sempre passo. Todos os dias eu passo Deep Blue. E isso faz, assim, um relaxamento maravilhoso. Antigamente, eu não sabia dessas minhas condições. Então, eu era viciada em Dorflex. Antes de conhecer a aromaterapia, eu era viciada em qualquer coisa que me tirasse a dor nos músculos, sabe? E isso atrapalhava o meu estômago, porque os remédios alopáticos, eles têm efeitos Com colaterais certeza. indesejados, né? Então, foi muito legal para mim conhecer a aromaterapia e usar no meu dia a dia.
o seu diagnóstico foi tardio, Foi então? no ano passado. Gente do céu, eu tô para fazer um teste, sabe, para TDAH. Eu tô enrolando, eu preciso fazer. Mas, assim, é muito importante a gente saber disso. A gente até trouxe uma profissional falando sobre diagnóstico tardio, porque a gente não sabe, não consegue entender por que que a gente é como a gente é. A gente tenta adaptar com Uhum. o mundo não consegue entender também, Sim. porque tipo assim, poxa, não pode ser normal, né? E isso com muito respeito. Eu tinha um patrão que era da área de neuro, e ele comprou um aparelho, e eu fui a cobaia desse aparelho, né? Era um holder, um sono. Já faz muitos anos, deve ter uns 28, 27 anos, faz muito tempo. E aí fez o teste, mostrou como que funcionava, ele até brincou, falou assim, "Não, esse aparelho tá quebrado, porque a CIO não é normal." É, lembrando que a gente não está falando, gente, de forma alguma a gente está, como se diz, criticando quem tem TDAH, quem tem autismo, não é disso que a gente está falando. É porque realmente a gente precisa fazer, se entender por que que a Isso. gente é como a gente é. E isso dá uma paz para o nosso coração, porque a gente Nossa, tenta se encaixar o tempo inteiro, a gente se critica muito por isso, porque a gente já foi criticado muitas vezes na infância. Ah, você está se aparecendo demais. Ah, você. Ou quando, né, eu tava na minha crise de não querer muito me socializar. Ah, mas você é muito bicho do mato. Então a gente ouve coisas o tempo inteiro falando que a gente está inadequado, que a gente não é o suficiente para esse mundo. E quando a gente tem um diagnóstico, fala, nossa, você realmente tem um funcionamento diferente. A gente começa a se aceitar, isso é, começa a o se mais importante é você se aceitar, não tem nada a ver com o mundo, aí já muda, já muda. e exatamente, não tem nada a ver com o outro. Até É, mesmo essa pirâmide da prosperidade infinita, quando a gente começa lá no ser a se cuidar e lá no fazer para mim, a fazer coisas pra gente mesmo, a gente tem um fenômeno que eu chamo de autoestima inabalável. ó. E a gente começa a desenvolver uma maturidade emocional e uma certeza de quem a gente é tão forte que isso fica cada vez. Tudo que foi externo, todas as críticas de outras pessoas, tudo o que. Até mesmo relacionamentos, né? Dependência emocional, de amigos, de relacionamentos afetivos, isso fica cada vez mais distante, porque a gente se firma dentro da gente e a gente sabe que nós somos suficientes pra gente, que a nossa adulta tá ali de mão dada com a nossa criança interior. Tipo assim, a gente dá conta, eu tô aqui pra cuidar de você, É muito sabe? lindo isso, é muito, muito importante. Então, quando a É, gente se cuida, a gente se firma a nossa identidade, a gente começa a fluir com a vida, sabe? é, isso não significa que o mundo não precisa aprender a lidar com isso, porque tá um assunto cada vez mais importante. A gente falar sobre o autismo, sobre TDAH, tá super em alta. A gente sabe que existem políticas públicas para isso, né? A gente tem em Isso. Uberlândia um centro de autismo, Sim. mas o mais importante é a gente saber entender quem nós somos e nos aceitar do jeito que a gente é, né? Exatamente. Então, não é que a gente não está adequada, a gente é e pronto. É isso. O temperinho de Deus ali, colocou daquele jeito e pronto. Como é a rotina essencial ideal para uma pessoa? A rotina essencial é a rotina que cuida dos nossos 4 níveis, né? Do nível físico, do nível emocional, do nível mental e do espiritual. O espiritual é como a gente transcende, né? Não tem muito a ver com a religião, Uhum, mas tem a ver como a gente transcende, hum, como a gente consegue se ver no mundo, sabe? sim. Então, por exemplo, nível físico. Eu sempre gosto de fazer um detox, né? De 10 em 10 dias eu faço um detox com Zengeste, que é aquele aglomerado de temperinhos ali, óleos essenciais de condimentos, né? E isso é muito legal porque é vermífugo. O Ó, Zengeste, ele
ele substitui aquele omeprazol ou qualquer pantoprazol, se a pessoa tem algum tipo de gastrite nervosa. Regula também a biodisponibilidade dos alimentos. Então, tem pessoas, assim, que não podem comer lactose. Mas se comem um pouquinho e tomam Zengest, então essa lactose vai ser melhor digerida. Se comem um glúten, né? Tem um pouquinho de glúten dentro da comida e a pessoa já não dá muito bem com glúten. Toma o Zengest que vai dar uma ajudada, sabe? Então, nível físico, nível emocional. A pessoa precisa aprender a se conhecer, Com certeza. né? Então, se você sabe que todos os dias à tarde, depois do almoço, te dá uma batedeira no coração, pensando, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer tudo no dia? Então você já vai e já inala um óleo essencial para acalmar, né? Um balance, um lavanda, um vetiver, óleos essenciais que vão auxiliar na calma, na Nesse equilíbrio. tranquilidade, nesse equilíbrio. Nível mental. Eu, por exemplo, minha mente fica o tempo inteiro. Então, eu preciso muito de peppermint o tempo inteiro. Eu deixo aquela fumacinha do difusor na minha cara e trabalhando no computador o dia inteirinho. Porque eu me conheço. Então, tem o peppermint, tem o spearmint, que auxilia nessa mente mais saudável, mais equilibrada. E para o espírito, eu gosto muito de Lang Lang, eu gosto de práticas meditativas. Lang Lang para você também fazer uma oração, ou só para ficar quietinho, né? Isso já vai recarregando a sua bateria, já vai aumentando a sua frequência, Que bom. né? Gente, é muita informação, é muita coisa pra gente aprender. Você acredita que já acabou? Sério? Já acabou. Vou deixar os minutinhos finais aí para você fazer as suas considerações. Bom, então, essencial para prosperar, a gente precisa se atentar à nossa identidade, a como a gente se enxerga, e deixar um pouco de lado como as outras pessoas enxergam a gente e as expectativas alheias, porque sempre vai ter alguém para criticar. Ah, Fazer o que é necessário. Então, pensa, eu tenho uma visão de futuro. Eu quero, por exemplo, vou falar a minha visão de futuro. Eu quero uma chacrinha, eu quero viver no ai, que meio do mato e tudo delícia! mais. Me leva! O que eu preciso para fazer, para chegar até esse Uhum. ponto? Ah, eu preciso aprender a cozinhar, né? Porque dentro da floresta não tem iFood, não tem. Então eu já vou fazendo o que é necessário, já vou me tornando a pessoa que eu preciso me tornar para chegar nesse lugar de uma maneira confortável. Ah, eu preciso nutrir os meus relacionamentos e acostumar eles, por exemplo, no online, né? Então, não vai ser sempre que meus pais vão poder ir lá pro meio do mato para me visitar, ok? E fazer dinheiro para comprar a casa que eu quero, para O mais construir. importante, que sem dinheiro não tem chácara. Então, porque sem dinheiro não existe concretização, não existe realização. Muitas pessoas falam: "Ah, o dinheiro não compra a felicidade". Ajuda bastante. Só que não existe ter sem Sem dinheiro. dinheiro. É sobre isso, É então. verdade. Muito bom. Adorei te conhecer. Hum. Você tem uma energia muito boa, um sorriso muito Ah, agradável, tá? obrigada. Deus te abençoe e que você prospere. Sempre que quiser, a gente está aqui. Amém. Estamos juntas. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, espero que você tenha gostado. A gente vai deixar aqui para vocês todas as informações para vocês poder seguir a Thalita. E curte, comenta, compartilha. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.